paz do Senhor Jesus. Amém. Quero pedir também que você esteja orando por minha garganta. Já cheguei aqui com uma crisezinha de garganta. E aí nesses dias eu dei uma piorada, um pouquinho gripado também. Então quando for orar nesse momento, oro também por minha garganta, para que eu não quero usar microfone. Também o pessoal já não tem usado. Eu também não gosto muito de microfone. Então, quero ficar bem à vontade mesmo, assim como os irmãos também devem ficar bem à vontade. Estamos chegando aqui nessa reta final. 2 copos, viu? Então vamos orar, isso logo 2 assim. Receba. A gente está chegando aqui nessa reta final, nessa caminhada aqui dessa conferência. Amanhã de manhã nós teremos um momento devocional e aí estaremos voltando para casa. E eu espero que os irmãos estejam levando na bagagem algo de Deus, algo precioso, como um desafio, como um despertamento, como de repente até um ânimo novo, né? Então, é a minha oração. Deus nesse tempo tem abençoado a minha vida com a vida dos irmãos. Não só aqui nas pregações, nesse momento aqui, mas principalmente em poder perceber os irmãos sorrindo, convivendo, conversando, né? Isso traz ânimo ao nosso coração também. Poder ver que os irmãos estão caminhando com Deus e caminhando também em comunhão uns com os outros. O desafio que Deus colocou para mim, para que a gente pudesse compartilhar aqui nessa noite, está lá na carta, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. E a partir do capítulo 3, nós vamos ler até o capítulo 4, pensando dentro dessa linha que a gente vem seguindo em Mateus 28, 18 a 20, a promessa que Jesus nos fez de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Amém. Então, a gente vai pensar nessa proposta que ele falou e que Mateus registrou no seu Evangelho. Então, a partir do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o que, irmãos? Perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes nas sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus em Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Vamos juntos, irmãos? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Amém. Vamos orar? Deus, nós queremos colocar aqui, Pai, a nossa vida diante do Teu altar. Pedimos sobre nós a Tua bênção, a condução do Teu Santo Espírito, que Ele tenha liberdade para agir no nosso meio e conduzir o nosso coração à verdade da Tua palavra, à verdade de Cristo, Pai. Aplica a Tua palavra também ao nosso coração, que não seja apenas um conhecimento lógico, algo que alimente a nossa mente, mas que seja algo que produza fruto no nosso coração, Pai. Por isso dependemos tanto do Teu Santo Espírito, Pai. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele é quem faz a Tua espada ser como, a Tua palavra ser como uma espada de 2 gumes, Pai, discernir as intenções, as motivações do nosso coração. Por isso venha sobre nós, Espírito de Deus, e nos conduza a Cristo, Pai. Nos mostre a Ele. É Ele que queremos conhecer mais. É Ele quem queremos adorar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vivemos dias difíceis. Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, os irmãos conhecem bem o contexto dessa carta. É a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. E Paulo está numa prisão em Roma. Alguns dizem numa torre, alguns outros dizem numa espécie de calabouço, meio que à altura do solo mesmo, ao ponto de ser muito úmido e de ser difícil já a sobrevivência dentro de um contexto assim. O fato é que não era um contexto fácil, não era um contexto onde talvez nenhum de nós quisesse participar. Não era um contexto talvez até planejado pelo apóstolo Paulo. Mas o fato é que Paulo está lá. O fato é que Paulo está participando desse momento, não por vontade própria, não porque ele escolheu isso, mas por uma escolha soberana de Cristo. Desde o momento em que Paulo converte ao Senhor e Jesus está ali falando com Ananias, Jesus fala o tipo de ministério que Paulo haveria de receber da parte dele. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, a caminhada de Paulo, desde o começo, não seria uma caminhada fácil. A gente percebe ali em Atos ainda, quando ele começa a chegar pelas igrejas, as igrejas começam a olhar Paulo diferente, dizer, olha, não era esse que perseguia, não era esse que matava os irmãos, não era esse o perseguidor da igreja. As pessoas olham para Paulo com desconfiança. E ali tem início o ministério do apóstolo Paulo, debaixo de perseguições, debaixo de muitas lutas. Nunca foi muito fácil o ministério de Paulo. E Paulo aqui, ele tem a oportunidade de falar as suas últimas palavras ao seu filho amado na fé. Eu penso que se qualquer um de nós tivesse a oportunidade de repente chegar para uma pessoa amada e a gente tivesse a oportunidade de falar as últimas palavras para aquela pessoa que a gente ama tanto, quais seriam as palavras que a gente falaria? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes o nosso coração é tão tomado pelo humanismo, pelo mundanismo, esse secularismo que invade a igreja, que parece que os nossos conselhos, que as nossas palavras, quando são direcionadas para as outras pessoas, elas têm muito mais a ver com um ânimo humanista
do que de fato uma palavra de Deus. A gente esquece esse princípio tão claro que foi deixado pelo Senhor Jesus, essa promessa que deve nos acompanhar por nós estarmos fazendo parte dessa comissão, segundo aquilo que Ele nos falou em obediência. Se nós estamos vivendo isso, nós temos uma promessa bendita do Senhor: estarei com você todos os dias. Só que em meio às crises, em meio às lutas desse mundo, o nosso conselho para as pessoas, ou a nossa despedida, talvez seja muito mais recheada de: olha, cuida bem disso. De repente, olha, veja como é que você vai administrar os bens da família. Olha, o meu conselho para você é que você faça um bom casamento, cuide bem dos seus filhos. São palavras que de repente transmitem até uma boa intenção e que de repente podem até dar um norte a alguém. Mas Paulo está aqui falando da parte de Deus, aquilo que é de Deus para o seu filho na fé. A primeira percepção que eu percebo aqui lendo esse texto, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, é que Paulo ele tinha uma visão muito exata dos últimos dias. E os últimos dias aqui não são os dias que ainda virão para nós, ou os dias que talvez até a gente pensou, mas Timóteo nem chegou a viver esses dias. Mas seriam aqueles dias mesmo que Timóteo estava vivendo. São os dias que são compreendidos entre a primeira vinda de Jesus e a sua última vinda, que nós não sabemos quando é, mas sabemos que ele virá. Então, a partir dessa primeira vinda e primeira ida de Jesus, no caso, o arrebatamento de Jesus, quando Jesus é assunto aos céus, aqueles já se começam a viver os últimos dias. E esses não são tempos fáceis, esses são dias difíceis. E aqui do versículo 1, ou melhor, do versículo 2 ao versículo 4, Paulo descreve o caráter do homem desses últimos dias. Qual é o caráter desse homem? Qual é a sua conduta moral? Serão homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Pense você que Timóteo já estava vivendo esses dias. São dias diferentes dos nossos irmãos. Por acaso você vive numa realidade que não é essa realidade? Não, nós vivemos essa realidade nesses dias. Hoje nós lidamos com situações assim que não são situações fáceis. A gente está olhando para o mundo, e eu espero que estejamos olhando para o mundo e fazendo uma leitura do que está acontecendo no mundo. A gente olha não só no campo da política, mas a gente olha na esfera familiar, a gente olha na educação escolar, a gente olha nos ambientes de trabalho, como as coisas são feitas. A família está dilacerada nos nossos dias. O conceito de família é algo que tem sido reduzido a nada. E esse é um instrumento do diabo, irmãos, para reduzir, porque quebrando com as famílias, o diabo quebra com as igrejas também. E quebrando com as igrejas, como é que vai ser a proclamação do Evangelho no mundo? Como é que vai ser isso que a gente tem falado aqui sobre discipulado? Então, há uma orquestração do mal. Há uma orquestração maligna. O mundo jaz no maligno. E há uma ação diabólica, de fato, que acontece nesse mundo e que endurece cada vez mais o coração das pessoas, para que as pessoas não sejam amigas de Deus, mas que sejam amigas dos prazeres, para que elas convivam de mão dada com o mundo e caminhem assim, achando que estão vivendo o mais espetacular dos momentos. A gente vê como isso, por exemplo, entra nas igrejas também, como o mundanismo tem entrado nas igrejas. Eu não sei quantos dos irmãos já acompanhou alguma minissérie, ou alguma novela, ou coisa do tipo, mas às vezes nesses filmes, ou minisséries, ou novelas, para você ver como o coração da gente é tão contaminado, está havendo ali um problema muito sério em um determinado casamento. Está lá o cara casado com a mulher e o cara trata muito mal a mulher. Não percebe a mulher. E a mulher, de repente, no trabalho dela, tem aquele cara que é galante, aquele cara que é bonitão, aquele cara que é bem apresentado, que sempre percebe, cortou o cabelo hoje, você é uma mulher tão especial, trouxe um cafezinho para você, que roupa bonita sua, e ela não tem isso em casa. De repente está todo mundo torcendo. Olha, espero que ela separe daquele traste do marido dela, ou que bota um par de chifre nele e fique com esse aí, porque esse aí é de fato quem ela merece. É ou não é? Às vezes as pessoas estão torcendo exatamente por isso. As crianças nos nossos dias,
elas crescem aprendendo a desrespeitar as autoridades. Nós temos uma mente tão secularizada e ao mesmo tempo tão psicologizada, falando do mau uso da psicologia nesse sentido, onde os pais estão proibidos de disciplinar seus filhos. Se de repente alguém pega você disciplinando seu filho, pode denunciar você e você vai responder um processo agora. Então, tudo isso é orquestrado pelo diabo para quebrar com a família, e quebrando com a família, quebra com tudo, irmãos. Nós vemos crianças crescendo sem respeito nenhum às autoridades. Eu conversava com alguém da polícia militar um dia desse, e ele dizia exatamente isso: pastor, ensine os seus filhos, porque se eles não aprenderem em casa, a polícia um dia vai ensinar eles na rua. E infelizmente é isso que tem acontecido. Sabe, irmãos, e muitas vezes até a própria polícia chega a ser tão pisoteada pelo sistema que passa a ser desacreditada pela sociedade. Passam a ser mal vistos. Mas é um sistema que quer quebrar com a autoridade, que quer quebrar com essas coisas mesmo, e não é fácil, irmãos. Nós lidamos com essas crises dentro das nossas igrejas, é ou não é? Nós lidamos com essas crises dentro dos ministérios, e isso muitas vezes tem uma tendência de abater o nosso coração. A fofoca, o disse-me-disse, o desrespeito aos pais, filhos desobedientes, pais que não criam seus filhos, filhos que não respeitam a autoridade, pessoas ingratas, pessoas que são traidoras, pessoas que muitas vezes você está caminhando e são muito mais apegadas às coisas do mundo do que às coisas de Deus. A gente lida com esses sistemas. E isso muitas vezes tem uma tendência muito grande a gerar desânimo no nosso coração. Ficamos desanimados quando vemos o quadro da política. Esses quadros que estão pintados no dia a dia, que a gente percebe de forma tão clara, a gente fica desanimado com essas coisas. E Paulo está aqui advertindo Timóteo: olha, Timóteo, isso é uma realidade. Basta você abrir a sua janela e contemplar o mundo. Você vai ver essa realidade estampada. Mas há um segundo aspecto aqui que Paulo percebe, que é a vida religiosa dessas pessoas. Veja só o versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Essas são pessoas que muitas vezes se apresentam para nós com forma de piedade, buscando de repente uma justificação pessoal. Olha, mas o que importa se ele está fazendo bem, o que é que vale, o que importa é o amor. Não importa se é homem, se é com homem, mulher com mulher, não importa. O que importa é o amor, eles estão se amando, eles são felizes. É ou não é, irmãos? É uma realidade dos nossos dias. Muitas igrejas têm abandonado a palavra de Deus e têm dado guarida a essas coisas. Não é que a gente não deva amar as pessoas e pregar o Evangelho às pessoas. Entretanto, irmãos, o Evangelho não permite que eu permaneça da mesma forma. Ele transforma o meu coração. Só que o que ele está relatando aqui é que a religiosidade dessas pessoas, ela tem aparência de piedade. Você olha até para a pessoa e diz assim: olha, tem tudo, só falta ser crente. Falta o principal. Falta o essencial. Outro aspecto que o apóstolo Paulo vai destacar aqui, do versículo 6 ao versículo 9, é o zelo proselitista dessas pessoas. Perceba bem. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, sem jamais poder chegar ao conhecimento da verdade. Do mesmo modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será de todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. São pessoas que têm um zelo proselitista tremendo, querem fazer os seus discípulos. E aqui, o conteúdo do que tem sido passado aqui é que você não faz discípulos seus. Você faz discípulo de quem? De Cristo. Mas essas pessoas querem ter os seus discípulos. Eles querem ter as suas cópias estampadas em outras pessoas. E aí Paulo vai dizer que eles pegam pessoas fragilizadas, mulherinhas sobrecarregadas de pecado, que aprendem sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. É gente que não quer buscar Deus de fato, mas que olha para uma pessoa e tem essa pessoa agora como um ícone na sua vida, diz assim: o meu objetivo é ser igual a fulano. E é exatamente isso que esses fulanos querem fazer com essas pessoas.
querem promover o seu nome, querem promover o seu reino, querem promover a sua vontade em cima dessas pessoas. E aí eles conseguem cativar essas pessoas. Eles são de fato ilusionistas. E aqui o exemplo que ele usa é de Janes e Jambres. E se você perceber Êxodo 7, 11, você vai ver ali aqueles magos encantadores. Quando Moisés vinha com a palavra de Deus e fazia alguma demonstração de sinais ali, eles diziam, isso aí a gente também consegue fazer. Eles eram ilusionistas. E é exatamente isso que essas pessoas de hoje são também. São ilusionistas. São ilusionistas. Agora vem alguns conselhos para nós. Paulo percebe todo esse cenário no mundo e agora ele puxa para si o exemplo. Não adianta só você olhar o mundo, Timóteo. E a partir do versículo 10, ele traz para nós algo muito precioso, irmãos. Perceba o que ele diz. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. E aí ele começa a descrever alguns pontos do seu testemunho pessoal, da sua caminhada pessoal. Ao contrário de tudo isso que tem acontecido aí no mundo, ao contrário de toda essa página triste que tem sido vivenciada e evidenciada, que a gente pode perceber aí fora, você, ao contrário de tudo isso, tem seguido de perto o meu ensino. Irmãos, a palavra aqui usada é discipulado. Timóteo não era alguém que estava sentado numa sala de aula, simplesmente aprendendo aquilo que Paulo estava falando, mas ele estava seguindo de perto o ensino de Paulo. É caminhada, irmãos, é algo muito próximo. Eli estava falando aqui sobre Moisés e Josué, e houve essa caminhada próxima com eles, ao ponto que a gente conhece a história dos espias, quando eles retornam com aquela visão da terra prometida. Essa caminhada era tão próxima e essa transmissão sobre o conhecimento de Deus foi tão eficaz que Josué e Caleb, eles são os únicos que chegam ali dizendo, olha, vamos subir, vamos conquistar a terra, o Senhor vai nos entregar aquela terra. Eles tinham essa visão, e essa visão, irmãos, é adquirida na caminhada. Essa transmissão, ela é feita na caminhada. Ela é feita nesse caminho que a gente faz proposital com pessoas. É um investimento com propósito. Não é uma caminhada que a gente simplesmente diz assim, eu vou sem saber onde vai dar, ou eu simplesmente vou porque eu acho fulano bonitinho ou ciclaninho legal. Não, é uma caminhada com propósito. É algo que a gente mira nas pessoas e a gente diz assim, rapaz, eu vou colar em fulano, eu vou andar em fulano, eu vou andar com fulano, olha, eu vou transmitir conhecimento bíblico, mas eu vou transmitir vida. Não vai ser só na pregação, quando a gente senta para abrir a Bíblia, não vai ser só no momento de ensino, mas veja só o que é que Paulo está dizendo, no meu procedimento também, a forma como eu procedo, como é a minha caminhada com as pessoas, como é que eu me relaciono, como é que eu vivencio tudo isso que eu tenho ensinado a você de forma prática na minha vida. E aí ele vai mais, o meu propósito, o propósito de vida de Paulo. Para mim, Atos 20 e 24 define bem qual é esse propósito de vida. Paulo está lá se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso. Éfeso talvez tenha sido a igreja que Paulo mais amou. Pelo menos foi a igreja que Paulo passou 3 anos. A outra igreja que ele durou um bom tempo foi Corinto, 1 ano e 6 meses, se eu não me engano. Mas Éfeso, Paulo passou 3 anos naquela igreja. E agora Paulo chama os presbíteros daquela igreja para se despedir deles. E Paulo anuncia que o Espírito Santo está conduzindo a agenda do Espírito, como o Fubá falou. Para onde o Espírito está conduzindo ele e o que o Espírito tem dito a ele que espera por ele. Cadeias, perseguições, tribulação. E ele diz ali àqueles irmãos, olha, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Então é esse o propósito da vida de Paulo. É essa a proposta que Deus fez para ele, e em obediência agora ele estava cumprindo aquele propósito. Um outro ponto é a fé. A gente sabe que a fé é um dom de Deus, mas ao mesmo tempo, a fé que Deus colocou no nosso coração, ela não deve ser uma fé passiva, ela deve ser uma fé proativa. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus fala conosco, muitas vezes Deus mostra coisas para nós. O Fubá falou sobre isso aqui também, que de forma especial Deus fala conosco, Deus nos visita, Deus abre os nossos olhos para que a gente perceba com muito mais sensibilidade algumas realidades que muitas vezes os
membros da igreja não percebem. Não é que haja uma diferença em termos daquilo que Deus olha, não. O sacerdócio é universal, todos somos iguais. Mas dentre esses dons, Deus também nos abençoa de uma forma especial. E aí, muitas vezes a nossa fé é uma fé que é passiva. Deus está falando conosco, Deus está apontando algo para a gente, mas a gente fica ali. Meu pai contava sempre uma história que eu acho muito interessante essa história. Ele dizia assim, olha, a nossa fé tem que ser uma fé que se move. O papai dizia muito isso. E ele dizia assim, olha, imagina que tem um sítio lá de um descrente e tem um sítio do crente do lado. E aí os dois estão lá, né, cultivando a terra, e vem aquela seca, aquele período de seca terrível, só que começa a chover. Aí o crente diz assim, eu estava orando pela chuva e a chuva veio, né? Agora eu vou esperar que Deus faça crescer a plantação. E aí o descrente pega, olha aquilo ali, rapaz, a chuva veio, o que é que ele faz? Pega a enxada, vai limpar o mato que tem lá seco, prepara a terra, joga a semente, aduba ali, prepara tudinho. Aí você pergunta, daqui a uns 2 meses, como é que vai estar o terreno dos dois? Ou seja, aquele cara que não tem fé, ele olhou para a providência que estava caindo, ele não sabe nem dizer de quem é que está vindo, muitas vezes, e ele foi lá e disse assim, não, eu tenho que ser ativo, vou botar a mão no arado. E o crente está lá esperando muitas vezes que um anjo desça para limpar a roça dele e fazer o plantio das sementes. Sabe, irmãos, vai crescer mato. A fé da gente é algo que deve ser ativo, é algo que move. E Paulo está dizendo, você tem acompanhado a minha fé. Você tem acompanhado isso. Um outro ponto que o apóstolo Paulo coloca é a longanimidade. Ronaldo Lidório tem falado sobre, eu esqueci a palavra agora, mas ele tem falado sobre o sentido de pleroforia, né? Esse sentimento que é um fôlego extra. Ele diz que no mundo grego, como existiam as Olimpíadas, né, e ainda hoje existem as Olimpíadas, né, no Mundial agora, nas provas de natação existia aquela prova que era nado por debaixo d'água. Quem aguentava nadar o maior percurso por baixo d'água. E ali estavam os competidores, eles mergulhavam e começavam aquele nado. E acabava o fôlego, a pessoa subia. Mas existia aquele cara que queria ganhar mesmo. E aí quando acabava o fôlego dele, eu não sei se você já viveu essa experiência, né? Quando termina o fôlego, parece que a gente diz assim, ó, só dá tempo agora subir. Mas aquele cara que queria ganhar, ele dizia assim, olha, eu não tenho mais fôlego, já estou aqui com o gogó apertado, mas talvez ainda dê tempo de dar mais 2 ou 3 braçadas. E essas 2 ou 3 braçadas eram o que garantia a vitória para aquele sujeito. Então o sentido de longanimidade é exatamente isso, é esse fôlego quando não há mais fôlego. É essa força extra quando não existe mais disposição. Quando o seu próprio corpo já está dizendo assim, está saturado, não aguenta mais. Então parece que vem aquele ânimo extra, aquela força extra, e esse é o sentido de longanimidade. Quando o ânimo já acabou, vem a longanimidade, vem as braçadas extras, vem aquele que é o milagre mesmo, é quando a gente não aguenta mais caminhar, e aí vem aquela força extra, que está lá na reserva, parece já esgotando, que dá para nadar mais um pouco. Então, Timóteo tem acompanhado isso de perto também, a longanimidade de Paulo. Quando o ânimo já acabou, vem o longo ânimo agora, vem a força extra. E muitas vezes, irmãos, dentro das igrejas, parece que o contrário nos abate. Que aperta, que faz sofrer, que dói. Não é? E parece que isso aí tira o nosso ânimo. Quantas situações, eu estava conversando com o Rogério, vivenciando isso também com o Sávio, né? E tantas outras crises que a gente vive no ministério, e até fora dele. Parece que essas coisas têm uma tendência de nos abater. Não é? Tem uma tendência de alguma forma nos desmotivar, de nos deixar tristes, de nos deixar muitas vezes cabisbaixos. A gente olha e diz assim, poxa, a vida não vale a pena, olha, investi tanto na vida de fulano, caminhei tanto no cicrano, olha, estava tudo indo tão bem, e de repente o que vem é pedrada, é isso aí. Irmãos, Deus nos dá um longo ânimo. Longanimidade é fruto do Espírito. Deus nos abençoa, Deus nos faz suportar aquilo que muitas vezes a gente acha assim, olha, não tem condições. E é a hora do milagre de Deus, é a hora do fôlego extra, da braçada extra. E quando a gente dá essas 2 ou 3 braçadas a mais, a gente experimenta de algo chamado milagre de Deus em nós.
da bênção de Deus. De repente você está nesse momento com o coração apertado. Eu não sei, talvez seja a falta de recursos, seja a dureza do lugar onde você está plantando, onde você está trabalhando, e você até diga assim, olha, está difícil, você não sabe qual é a situação que eu tenho passado, e todos nós vivemos as nossas crises, mas está na hora, irmãos, de dar o fôlego extra, dar as braçadas extras. Aquilo que muitas vezes não é mais possível a nós, é possível para Deus. Deus dá força a você, e talvez lá depois dessa segunda ou terceira braçada, você esteja pronto para experimentar o milagre de Deus e dizer assim, olha, foi Deus quem fez. Não foi pela força do meu braço, não foi por aquilo que eu tanto planejei, por aquilo que eu quis fazer de tão bom, mas é milagre de Deus, é bênção de Deus. Um outro aspecto que o apóstolo Paulo mostra aqui é a questão do amor. E amor aqui é muito mais do que simplesmente um sentimento baseado na troca. Mas a palavra amor aqui tem um sentido de incondicionalidade. O apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai falar sobre esse amor, que é o amor com que nós devemos amar os nossos irmãos. E a palavra que ele usa lá é como se ele dissesse assim, com o amor que Deus amou você, ame também o seu irmão. Ou seja, nós conhecemos um amor chamado amor condicional. É um amor que é baseado na troca. Se você faz por mim, então eu vou fazer por você também. Mas o que Paulo está dizendo aqui é como se ele estivesse expressando para a gente, olha, eu nunca deixei de amar, mesmo diante das lutas e das perseguições. Mesmo diante das dificuldades, eu nunca deixei de amar. Porque quando a gente vê esse amor incondicional, quando a gente passa a amar com esse amor e a conviver com base nesse amor, irmãos, isso é fruto de uma compreensão de que eu não merecia algo e algo foi me dado. A salvação é um presente de Deus, é graça de Deus. O justo que morreu pelos injustos, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. A gente canta isso. Não sei por que o meu Salvador na cruz me resgatou. Então a gente não sabe por quê, mas sabe de um fato. Ele nos amou. Ele resolveu nos amar. Nos fez provar desse amor incondicional. E agora nós somos chamados, irmãos, na dependência do Senhor, conhecedores desse amor, a amar também da mesma forma. É um desafio para o nosso coração. Paulo usa aqui mais um ponto. Ele diz que o amor, e também ele vai falar sobre, vamos lá, irmãos? Perseverança. Hoje à tarde, Marcos falou sobre perseverança aqui. Não é? Está a ponto de desistir muitas vezes. O emocional está abalado. Lutas, como Paulo fala, né? Por dentro e por fora também. Perseguições não é algo bom, irmão. Não é algo que é fácil a gente enfrentar. Mas uma coisa é perseverar. Mas não é perseverar apenas porque eu estou colocado nessa igreja e fui eleito nessa igreja por um período, ou porque a junta de missões olha para mim e diz assim, você tem que permanecer tanto tempo na igreja. Mas essa perseverança acontece tomando como base o exemplo de Cristo. Lembra de Jesus no Getsemane? Senhor, Pai, se possível, passa de mim o quê? Cálice. Contudo, seja feito o quê? Tua vontade, o que tu queres, não o que eu quero. Jesus perseverou até o fim na vontade do Pai, irmãos. É por isso que Paulo diz assim, olha, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, para os meus sonhos, para os meus propósitos, para os meus alvos pessoais. E muitas vezes nós somos chamados a olhar esses alvos pessoais, esses sonhos. Muitas vezes o nosso coração deixa de olhar para Cristo e passa a olhar essas luzes que brilham ao nosso redor. E elas são tentadoras. E tudo isso tem um propósito, fazer com que você deixe de perseverar, fazer com que você abandone a caminhada. Muitas vezes não são lutas apenas, mas são luzes aparentemente prazerosas. Olha, você pode ganhar mais ali, você pode ter algo melhor ali. Olha a oportunidade que está se abrindo para você e a gente não percebe que o que Deus quer para a gente, Ele revela a gente.
Eu conheço uma pessoa, um tempo atrás, estava conversando comigo, e essa pessoa tinha orado, tinha jejuado, se preparado muito para passar um determinado concurso. E aí, quando a pessoa passou, ficou feliz, foi trabalhar naquela instituição, tal, aquela coisa toda. Passado um ano, essa pessoa chegou para mim e disse: rapaz, eu tenho visto tão pouco aqui na igreja. E aí a pessoa fez assim: rapaz, porque eu já estou estudando para outro concurso. Eu descobri algo que paga mais, algo que é melhor. O problema é que assim, eu vou ter que mudar os meus horários de uns cursos que eu estou fazendo aí, não vou mais poder ir pequeno grupo à noite, não vou poder mais estar nisso, estar naquilo outro e tal. Mas assim, né, eu tenho que deixar um futuro legal para os meus filhos. Eu tenho que pensar nisso. Eu quero trocar meu carro e esse concurso que eu fiz não dá direito de eu ter um carro novo todo ano. Não dá direito de eu ter aquele apartamento dos meus sonhos. Então eu preciso disso. Irmãos, o trabalho é bênção de Deus. O trabalho é bênção de Deus. Só que qual é o conselho bíblico? Você tendo com o que comer, com o que se vestir, esteja o quê? Contente, satisfeito, não é verdade? Só que hoje a gente vê famílias que estão esfaceladas, que não perseveram. Por quê? Porque as pessoas estão muito mais interessadas no ganho material, no ganho financeiro. Pessoas que dizem assim: olha, Deus abriu uma porta de emprego para mim muito massa, mas eu vou ter que deixar isso e isso que eu tenho feito aqui. Não vai dar mais para eu trabalhar no ministério. E a grande pergunta é: por que é que nós estamos aqui? A perseverança deve ser algo que é simplesmente por conta do emprego. Eu vou perseverar no meu emprego. Essa falta de compromisso com as coisas de Deus, com a caminhada que Deus propõe para a gente, em detrimento daquilo que o mundo está apontando como sendo o caminho para a vida da gente. E Paulo está dizendo assim: olha, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos. Se você abrir a sua Bíblia, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, você vai ver um pouco das perseguições e dos sofrimentos enfrentados por Paulo. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Veja o que é que Paulo diz aqui. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos nos desertos, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Você percebe um pouco que essas lutas, esses sofrimentos, essas perseguições, não era algo pontual, algo que aconteceu em um momento na vida de Paulo, mas era uma constante na caminhada ministerial dele. Não era uma caminhada fácil, irmãos. Por mais que a gente já tenha sofrido no ministério, esse tempo que a gente está no ministério, e eu tenho o quê? 8 anos de ministério. Talvez muitos irmãos aqui tenham muito mais tempo que isso. Mas esse tempo, esses períodos de sofrimento que a gente enfrenta no nosso ministério, eu tenho certeza que não se comparam às coisas que Paulo passou. Não se comparam. Nós nunca levamos uma surra, ou pelo menos 5 surras como ele levou. Só que não era 5 surras onde ele apanhava uma vez, uma quarentena menos um. Soma aí 39 pisas, cada vezes 5. Né? Rapaz, é muita surra. De repente o corpo das costas estava começando a cicatrizar, vinha outra. Começava a cicatrizar, vinha outra. Imagine, irmãos, não é algo fácil. Perseguições geram sofrimento em nós. Perseguições nos fazem chorar. E perseguições muitas vezes nos fazem desanimar. E se o nosso alvo, como já foi falado aqui, é simplesmente a igreja, se o nosso alvo é simplesmente
uma projeção ministerial, ou se os nossos alvos são simplesmente pastoreio das pessoas, se esse é o nosso alvo final, irmãos, nós estamos fadados ao fracasso. O alvo de Paulo não era isso. Esses eram alvos que Deus colocou, mas o alvo principal da vida de Paulo era o Senhor. Veja a percepção que Paulo tem aqui no versículo 11, quando ele termina de escrever isso. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ou seja, Deus não era alguém que estava alheio àquilo ali. Deus não era alguém que estava observando tudo aquilo que Paulo estava vivenciando ali, dizendo assim, não estou nem aí para ele, deixa eu cuidar de outras coisas mais importantes. Mas Deus estava livrando Paulo de todas elas. Deus estava com Paulo em cada uma delas. Ou seja, aquilo fazia parte do propósito de Deus para moldar o coração de Paulo e para fazer com que Paulo agora pudesse ensinar o seu filho na fé. E Paulo não está escrevendo essa carta, como falamos no princípio, numa ilha paradisíaca. Ele não está sentado, deitado numa rede, tomando água de coco, ele está numa prisão, irmãos. As coisas não melhoraram para ele. Mas ele está estimulando Timóteo, dizendo assim, Timóteo, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Você conhece a história de José, e você vai perceber ali, no relato que Moisés faz ali, em Gênesis, a coisa como acontece, como se processa na vida de José. A percepção de José, em meio a todo aquele sofrimento, a gente vai perceber, a mão do Senhor era com José. A mão do Senhor era com José. O Senhor era com José. E no final da caminhada, quando José reencontra os irmãos dele, quando ele se dá a conhecer os seus irmãos, qual é a palavra que José dá aos seus irmãos? Olha, não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que me enviou para cá, para que o remanescente fosse preservado. Ou seja, Deus não tinha um plano de trabalhar apenas o coração de José, mas tinha um plano também redentivo para o seu povo. Então, irmãos, nós não sabemos as crises que a gente enfrenta, as perseguições que a gente enfrenta, os sofrimentos que a gente enfrenta, não tem um único alvo, que é tratar o nosso coração, mas serve como alvo também para que a gente possa ensinar a outros, para que a gente possa repassar aquilo, para que a gente possa chegar para pessoas e dizer às pessoas também que estão no caminho com a gente, persevere, irmão, continua, Deus é contigo. Muitas vezes a gente, quando está em meio ao furacão, a gente não vai perceber, mas Deus está conosco, nos livrando, nos abençoando, estendendo sempre a sua mão. Isso precisa ser percebido, irmãos. Porque quando isso deixa de ser percebido, nós afundamos na crise. Quando o Senhor deixa de ser percebido, nós afundamos na crise. E aí começam a vir as perguntas. Vale a pena sofrer? Vale a pena sofrer? E os conselhos que vão cercar a gente muitas vezes é: rapaz, você merece algo melhor. Você não merece isso que você está passando, não. Você é bom demais para estar enfrentando isso. É ou não é? São os conselhos que aparecem. Um dia desse eu estava conversando com... Um dia desse não, já faz acho que 1 ano e meio. Um rapaz divorciou. E aí ele chegou para conversar comigo, querendo muito mais aquela alisada de ego, sabe? Aquele tapinha nas costas assim. Você fez o certo mesmo. E aí no final da conversa eu disse assim: olha, quem quebrou o casamento foi você, a culpa é sua. Quem deve lutar pela restauração, quem deve pedir perdão é você. Ele disse: não, rapaz, mas ó, tem uns amigos meus aqui da igreja, você conhece fulano, ciclano e beltrano. Eles chegaram para mim e disseram assim: não, fulano, você é jovem, você é bonito, você tem uma carreira pela frente, vira a página da vida, você não é só fazer sofrer mesmo? Continua. Ele hoje já está casado com outra mulher. Quebrou a família. Está casado com outra mulher. Casamento relâmpago. Movido pela ansiedade, pelo desespero e por outras coisas. Mas são esses os conselhos que muitas vezes a gente recebe. Tem até igreja, né, que o slogan dessas igrejas é: pare de sofrer. E sofrimento não é algo bom, irmãos. Vai dizer que Jó gostou de sofrer? Vai dizer que aquilo era agradável a Jó? É muito bom a gente ler um livro sabendo qual é o final da história. Mas quando a gente está no meio da história, quando a gente está passando por aquilo ali, rapaz, ninguém gosta de contar a vitória, não é verdade? E é por isso que nesses momentos a gente tem que perceber: de todas o Senhor tem me livrado.
presença constante do Senhor. Deus está com você, meu irmão. Amém. Sabe, quando muitas vezes o travesseiro é o seu companheiro, você pode chorar diante de Deus. Dizer, Deus, está difícil, está apertado. Olha, Deus, eu estou sofrendo, minha família está sofrendo. São provações, muitas vezes até privações. São não, são portas que se fecham. Mas jamais, irmãos, a gente pode deixar de contemplar a presença bendita do Senhor, nos conduzindo e nos abençoando. Muitas vezes vai abrir portas, muitas vezes vai fechar portas. E quem guarda o nosso coração nesse processo é Deus. Paulo, quando escreve Filipenses, no capítulo 4, ele nos traz um conselho, uma exortação. Ele inicia dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E depois ele vai dar um testemunho pessoal. Ele vai dizer assim, olha, aprendi a viver contente ou satisfeito em toda e qualquer situação. Ele sabia enfrentar a fartura, como também sabia enfrentar a escassez. Porque ele podia todas as coisas em quem? Naquele que fortalecia ele. Não era na força do braço dele. Não era na perspectiva da mudança. Não, eu acho que agora a coisa vai. Olha, agora vai, olha. Aquela igreja se associou conosco e vão chegar recursos, a coisa vai melhorar. Não. A esperança de Paulo não estava nessas coisas, até porque essas coisas todas elas falham. Os homens falham. As instituições falham. Mas ele diz, olha, eu posso passar por todas as coisas, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Ele é o meu sustento, Ele é o meu amparo, Ele é a minha alegria, Ele é a minha satisfação. Essa presença do Senhor. E aqui, a partir do versículo 14, Paulo chama a algo que nós ouvimos hoje aqui. Sabe? A permanecer naquilo que ele aprendeu. A permanecer na palavra de Deus. E quando ele diz aqui, quando ele usa a palavra aprendizado, ele não está usando meramente um conhecimento lógico, algo estéril, algo que dá a resposta para você na ponta da língua. Olha, fulano é um Bible man. A gente chega para ele, onde é que está isso, capítulo tal, versículo tal. Mas ele está falando aqui de uma experiência pessoal com a palavra de Deus. E a certeza de que essa palavra é inspirada por Deus. De que essa palavra é viva e eficaz. E que essa palavra gera no coração do homem de Deus amadurecimento, irmãos. Nós deixamos de ser meninos. Daniel falou sobre isso aqui, citando Efésios, capítulo 4. Usando aqui o 4, aqui com o gráfico dele. Gera amadurecimento no nosso coração. Gera amadurecimento, irmãos. E quantos crentes meninos nós temos nos nossos dias? Quantos crentes meninos, levados de um lado para o outro, muitas vezes sem entender qual é o propósito de Deus, porque não sabem reconhecer a voz de Deus. Não sabem reconhecer qual é a vontade de Deus. Olha, o que é que Deus está falando comigo? Não sabem. E aí se um grita de um lado, Deus falou aquilo, daqui a pouco Deus mudou de ideia. Parece adolescente, né? Adolescente está paquerando com a menina e diz assim, estou apaixonado, é a mulher da minha vida. Começa a namorar, com meia hora já está no Facebook lá, né? Amor da minha vida, razão do meu viver, resposta às minhas orações, Deus me deu você, faz até poesia. Aí daqui a 2 semanas acabou o namoro, né? Aí diz assim, Deus se enganou. Não, não diz isso não. Aí diz assim, acabou, tal, não sei o que, vira pai. Mas Deus se enganou? Deus respondeu a oração de forma errada? Deus fez pegadinha com você? Você que não entendeu, né? Pois é, a pessoa não entende, a pessoa é guiada pelo coração, não consegue discernir a voz de Deus, não tem maturidade espiritual. E muitas vezes a gente parece um bando de adolescência. Deus diz uma coisa hoje, Deus diz outra coisa amanhã, e aí diz, quem foi que Deus disse? Não é verdade? E aí no capítulo 4, Paulo chama Timóteo mais uma vez. Prega a palavra, Timóteo. Essa palavra que alimenta o coração. Essa palavra que gera amadurecimento em você. Essa palavra que apresenta o Cristo vivo a você. Prega essa palavra. Insiste. Quer seja oportuno, quer não. Sabe, irmãos, eu lembro que uma vez minha irmã, há muitos anos atrás, antes de fazer direito, ela pensava em fazer medicina. Eu acho que é o dilema de todo mundo, né? Porque são cursos, na verdade, muito parecidos. Aí ela pensava em fazer medicina. E ela foi conversar com um médico, crente, amigo da gente.
E aí ela disse assim, olha, quando a pessoa estiver lá no leito, eu vou poder chegar e pregar o evangelho para a pessoa. Até porque a pessoa não vai ter outra opção, né? Está deitada lá, vai acabar tendo que ouvir mesmo. E ela chegava para dizer isso, né? Ela dizia assim, não, por uma questão ética, você não pode fazer essas coisas. Atento para todas as coisas. O cara quer ouvir a pregação e vai na igreja, mas ali você está para tratar o paciente. Ele é seu paciente por uma questão ética, você não deve falar isso. Aí a gente encontra Paulo dizendo assim, ó, insista, quer seja oportuno, quer não. E aqui o grande problema é a quem nós estamos servindo. Porque se estamos servindo a Deus, somos chamados a obedecer a Deus, quer seja oportuno, quer não, eu vou pregar. Agora o mundo vai dizer assim, ó, não é oportuno agora não, você é um ser ético, então você tem ética, então a ética do trabalho diz isso. Aí você diz assim, mas muita gente vai perder o emprego, você foi chamado para servir a quem? Amém? Entende como uma coisa é, como uma coisa se processa? Aí muito advogado quer ser pobre, porque não vai pegar todas as causas. Chega um cara lá dizendo assim, olha, eu estou para me divorciar da minha mulher, eu fiz besteira, mas eu quero me divorciar e quero ficar com tudo para mim, então eu estou inventando essa mentira aqui. Aí tem um colega meu que é advogado, ele disse assim, ó, eu digo logo ao sujeito, nem me diga se sua história é verdadeira ou mentirosa, me diga a sua história, que eu vou defender a sua história. Imagina isso. É uma missão aí. É uma missão e é mentira também, porque as histórias são mentirosas, e aí ele quer dizer assim, me diga a sua versão, que eu vou, me diga nem se é verdade ou mentira, mas eu vou defender a sua versão. Isso é mentira, irmãos. Porque muitas vezes a gente vai estar prejudicando o outro por conta de uma mentira. Entende? Então vai ter muito advogado liso. E você foi chamado para servir a quem? Não é verdade? Quantas vezes a gente vê no ministério pessoas que fazem do ministério trampolim para os ministérios maiores, ou muitas vezes até faz daquilo ali cabide de emprego. Não, mas deixa-me fazer aqui a política da Botinense. Meus presbíteros, minha cabra. Não é bíblico não, mas vamos viver assim. Não é verdade? Não, isso não é de Deus não, deveria ser disciplinado. Mas é seu filho, vem cá, não, vamos, deixa eu falar. Ou então assim, essa vela aqui que está chegando, não vamos dar uma maquiagem aqui, vamos fazer um negócio por aqui. Não é, irmãos. Tantas notícias de corrupção dentro das igrejas nos nossos dias. Entende? Então, é tanta coisa que acontece contra a pregação da palavra, da verdade do Evangelho, porque as pessoas estão sentindo coceira nos ouvidos. Elas não querem dar ouvidos à verdade. Elas querem se entregar às fábulas, às ilusões, aos enganos dos nossos dias. A gente prega a palavra muitas vezes. A gente estava em Fátima em janeiro desse ano, pregando lá, e eu lembro de uma casa que a gente entrou. E aí a mulher pegou e fez assim, mas vocês vão me dar um carnezinho também, porque eu estou precisando de uma cura para minha filha. Eu quero saber quanto é que eu pago para ela ser curada. Coceira nos ouvidos. Alguém prometeu isso a ela. Tinha uma lá que chegou para a gente para perguntar, olha, eu já paguei 3 prestações, eu continuo pagando. Lá na praça de lá, onde a gente estava fazendo culto. Porque fábulas, enganos dos nossos dias, teologia da prosperidade, teologia da autoajuda, é tanta coisa que tem sido pregada nos nossos dias, que as pessoas sentem coceira nos ouvidos. As pessoas não querem Deus. As pessoas querem respostas existenciais do aqui e do agora. Mas nós somos chamados para pregar, irmãos. Você foi chamado para pregar. Amém. Eu fui chamado para pregar. Essa é a vocação que Deus nos fez. Expor a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Insistir, quer seja oportuno, quer não. Com toda a doutrina, correção, com exortação, com admoestação. Prega a palavra de Deus. Não desista do ministério que Deus entregou a você. Você não está sozinho nessa batalha. Deus está com você. Jesus prometeu isso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E era essa a certeza que habitava no coração de Paulo. E era isso que fazia Paulo perseverar. E era isso que fazia com que Paulo olhasse agora para Timóteo e dissesse assim: tu, porém, tens seguido de perto do meu exemplo. Você conhece como é que eu tenho procedido. Você é chamado a trilhar agora o mesmo caminho. Veja a certeza que estava no coração de Paulo aqui no final. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Veja só, irmão, você chegar no final da sua vida e poder dizer isso. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Imagina só. Você chegar no final da sua vida e ter essa plena convicção no seu coração. Eu posso fechar os olhos porque eu vivi tudo aquilo que Deus quis que eu vivesse.
eu ensinei tudo aquilo que Deus quis que eu ensinasse. Porque eu não me neguei, eu não me furtei, eu não disse assim, olha, é pesado demais, simplesmente é difícil demais, eu não abri mão da carreira que me foi proposta. Lembra lá no começo da caminhada de Paulo ainda, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira. Paulo aqui está dizendo, completei a carreira. Chegou o final agora da trajetória. Irmãos, um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus. Todos nós. Nós não vamos receber um julgamento para a salvação ou para a perdição, porque Cristo já pagou o nosso ingresso. E o Espírito Santo já nos selou, dizendo que você vai chegar lá. Mas nós vamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que Deus nos deu, irmãos, como dom, para a gente usar. Sabe? Imagina, Deus não vai chegar no final da vida para você que é pai, para mim que sou pai, vai dizer assim, muito bem, servo bom e fiel, você deixou uma poupança gorda para os seus filhos, você deixou um carro novo para sua filha, olha só a herança maravilhosa. Mas sabe, irmãos, essa certeza aqui, eu completei a minha carreira, completei aquilo que Deus me deu para fazer, eu completei, guardei a fé. E aí a expectativa, já agora a coroa da justiça me está proposta, a qual o Senhor, reto juiz, não dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. É uma promessa para mim e para você também. Para nós que pregamos todos os dias, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para nós que anunciamos o Senhor vivo. Para nós que passamos por lutas, sim, perseguições, privações. Muitas vezes temos vontade de desistir, mas ao mesmo tempo olhamos para o autor e consumador da nossa fé. E encontramos nele razões suficientes para permanecer. Para dizer assim, vale a pena. E encontramos não só isso, mas encontramos ele potencializando o nosso coração por meio do seu Santo Espírito e da sua palavra permanecermos. Vale a pena. Deus não desiste de você. Amém. Deus jamais desistirá de você. E um dia nós vamos dizer como Paulo, se Deus quiser, vamos nos encontrar um dia lá no céu. Vamos poder juntos celebrar o Senhor. Contando bênçãos que muitas vezes jamais imaginaríamos. Pessoas que talvez a gente encontre lá e que cheguem para Neto e digam assim, Neto, você lembra naquela visita ao sítio que Neto diga assim, rapaz, eu não lembro dessa pessoa. E a pessoa naquele dia, eu conheci o Senhor Jesus. Comecei a caminhar com o Senhor Jesus. Ah, irmãos, imagina aquele dia. Que expectativa. Receber das mãos do Senhor Jesus a coroa, o galardão, a bênção, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Imagine isso. Paulo ainda fala aqui outro episódio na vida dele, de um último julgamento, do primeiro que ele já passou, onde foi abandonado, até por discípulos dele. E veja o que é que ele diz no versículo 17. Mesmo que tenha sido abandonado pelos outros, mas o Senhor me assistiu e revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. E é o Senhor que enche o nosso coração. Nós somos chamados a buscar o Senhor. Não desista. Persevere. Caminhe com Deus. Mesmo em meio às lutas mais difíceis, o Senhor está com você. O Senhor abençoa você. O Senhor guarda o seu coração. O Senhor guarda a sua vida. E o Senhor quer você prosperar. Não no sentido humano da palavra, como os homens interpretam, mas no sentido que Ele sabe o que é prosperidade e bênção. Amém?